Mas eu vi uma das piores partidas que um zagueiro fez, assim, foi absurdo aquela partida. Eu não via uma tão ruim assim desde Bruno Viana contra a União La Calera na Libertadores. Matheus vai lembrar dessa atuação que é no gramado sintético no Chile. Exatamente. O maluco erra absolutamente tudo na partida. Mas o João Vitor consegue ser pior. Então, vamos ao que interessa. Vasco da Gama. Bom, cara, o Vasco, ele foi a campo com essa escalação. Ele poupou, me corrijam se eu estiver errado, 8 jogadores, 8 atletas do time titular. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para jogar contra quem é o jogo amanhã? Contra esse time aqui, ó. Contra o Porto Cabello, quinto colocado da Venezuela, que não vence há 3 partidas, tá? Tá atrás aí de uns times inacreditáveis. É isso aí, ó. O Vasco poupou para jogar contra o quinto colocado da Venezuela e achou honesto entrar com essa escalação aqui contra o Corinthians. Cara, antes de passar a bola para vocês, primeiro, na minha opinião, o Vasco não ganharia esse jogo se tivesse nem com 13 jogadores em campo, assim, todo respeito, não ganharia. Agora, entrou com esse time, deu sorte que não foi demais. Poderia ter sido demais, mas deu sorte. Foi um amasso do Corinthians e, enfim, pouparam na segunda rodada do Brasileirão para jogar contra esse time que está em quinto colocado, num campeonato horrível, horroroso. E na coletiva, o Carille ainda volta a concordar com o Pedrinho em relação a ter um elenco bom que não precisa de reforços. Assim, eu acho que ele falou isso mais para blindar ali, para não tentar expor ninguém. Assim, foi mais de uma forma política, talvez. Não é possível que ele pense que não precise de reforços esse time. Mas, enfim, eu quero ouvir dos meus amigos. Por favor, Vitor, o que você achou do jogo? O que você achou da escalação? O que você acha desse Vasco? Como a gente está falando desde o início da temporada, esse time do Vasco é bem assustador, o time titular. O que foi a campo é um bagulho assim, horrendo, tá? Horrendo. Quando eu vi a escalação, eu falei, pô, acabou o jogo. O jogo, pra mim, acaba na escalação. Quando sai a escalação do Vasco, eu falei, acabou, beleza, o Vasco entrou pra perder e é isso aí, aceitou que não vai... O Caio até falou que talvez o Vasco não conseguisse vencer com o time titular, eu acho que não venceria também com o time titular. A gente poderia arrancar um empate. Num dia feliz, poderia, achar uma bolinha ali e fazer um gol com o Verratti. Só que aí o time entra sem Verratti, sem Coutinho, sem Hugo Moura, 3 pilares do time, com o Matheus Cocão, que a partida dele é tenebrosa. De sistema defensivo assustador. Pede para ser goleado, foi o que o Bigão falou aqui. Pediu para ser goleado e o VAR não deixou. Foi basicamente isso, né? O Corinthians fez 5 gols. Só que assim, o Caio usou o termo amasso. Para mim, o Corinthians não amassa o Vasco em nenhum momento, tá? E isso para mim é o mais preocupante. Porque em nenhum momento há uma pressão do Corinthians de criar 4, 5, 6 grandes chances em um curto espaço de tempo. Só que é muito bizarro, porque todas as vezes que o Corinthians chegava na zona de ataque, chegava no terço final do campo, ele levava perigo. Porque o Vasco é muito frágil defensivamente. E a gente novamente falou de bola aérea, a gente falou de laterais que não marcam ninguém, do João Vitor, que é um zagueiro que não é confiável. Então, assim, cara, o João Vitor, ele cai no segundo gol. Ele cai, gente, ele cai. Ele chuta o gramado. Pô, não dá para levar a sério. O terceiro gol, tudo bem, que além de tudo, de ser ruim na partida, ele ainda teve azar. Porque para mim o terceiro é mais falha do Léo Jardim, tá? Pô, o que o meu Léo Jardim faz ali, goleiro pedido aqui por alguns do chat na seleção brasileira, não vamos esquecer, tá? Esse chat aqui já pediu o Léo Jardim na seleção brasileira. Mas é isso, Caio. O time do Vasco é ruim, o reserva é pior, e aí quando você entra com um time ruim para jogar contra o Corinthians fora de casa, mesmo que o Corinthians tivesse perdido no meio da semana pro Huracan, é isso que acontece. E outra, não existe priorizar fase de grupos de Sul-Americana em relação ao Campeonato Brasileiro. É uma loucura. É uma loucura, assim, das maiores. Porque, assim, é assustador o que o Vasco fez. Você priorizar um jogo contra o quinto colocado da Venezuela em casa, que o Vasco tem totais condições de vencer, com essa escalação do time misto, é uma loucura completa. Uma loucura completa o que o Vasco fez.
totalmente errado o que o Carille fez e já começa a balançar no cargo para mim, tá? Ouvi de alguns vascaínos que assim, ó, não venceu terça, acabou, não venceu terça, não venceu o Sport, já era. Quando tomar a porrada pro Flamengo na quinta rodada, já tá assim lá. Assim, já é pensamento de demissão. Então, assim, uma completa loucura que o Vasco já consegue, na segunda rodada do Brasileiro. Lembra semana passada, quando tinha vascaíno feliz? Esse time é bom. Esse time é pra top 8 mesmo. Alguns no Twitter. Tava assim, né? Agora o Vasco já tá a um passo de entrar numa crise. Eu não assisti o jogo, né, por motivos de Botafogo, mas fiz meu papel de jornalista e fui assistir um compactozinho e tal. E fui ver, né, a repercussão, vi o que a rapaziada tava falando e tal. E, cara, assustador. Assim, assustador mesmo. Eu bato muito nessa tecla da questão da Sul-Americana. A gente, na live que eu fiz na quinta-feira com o Vitor, a gente falou muito disso. Que eu falei, cara, eu não consigo entender como todos os times grandes, e não só os do Rio, tá? Fluminense e Vasco aqui do Rio de Janeiro, mas o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, foram com o time titular, cara, para jogar jogos fora de casa, em viagem, enfim, no começo do Campeonato Brasileiro, onde os principais candidatos ao título, vamos colocar assim, né? Que teoricamente estão na Libertadores, não dá para você poupar na Libertadores. Então, assim, querendo ou não, os times que estão na Libertadores, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Inter, vão ter que jogar com força máxima na Libertadores e isso acaba prejudicando o desempenho deles no Brasileiro. Então, assim, o momento que esses times que estão na Sul-Americana, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco, enfim, para buscar alguma coisa no brasileiro é agora, que teoricamente é o momento que os times, né, que estão na Libertadores tendem a perder mais pontos. Você viu um confronto direto entre Botafogo, Palmeiras, Inter, Flamengo, enfim. Ninguém ganhou 2 jogos seguidos no brasileiro, então era uma oportunidade boa para você pontuar. E os times simplesmente abrindo mão, mas assim, tá, ainda vai. Você quer forçar o seu elenco, quer botar o time titular na Sul-Americana, beleza. Agora, botar time reserva na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que vai enfrentar o Porto Cabelo, cara. Eu posso ter visto errado, tá? Mas eu tenho quase certeza que o Vasco e Flamengo, se eu não me engano, é antes da partida contra o Lanús, do Vasco contra o Lanús pela Sul-Americana. O cara, ele vai botar o time do Vasco reserva para jogar contra o Flamengo, para poder enfrentar o Lanús na Sul-Americana ou não? E outra questão que o Vitor citou, né? O Hugo Moura, Verratti e tal, os titulares foram descansar, beleza. Para que o cara ele botou os caras depois de estar perdendo o jogo por 3-0? Sim, qual a coerência nisso? E outra, porque se o Verratti ia descansar, não ia jogar contra o Corinthians, por que ele saiu do jogo contra o Melgar para botar um zagueiro? Já que ele ia ficar uma semana sem jogar, porque provavelmente esse planejamento já estava feito antes. Não é possível que o cara ele decidiu isso depois do jogo contra o Melgar. Não, agora a gente empatou com o Melgar no Peru e temos que ganhar em casa por causa de classificação do Sul-Americana. Eu não acredito nisso. Então, se o Verratti não iria jogar contra o Corinthians, para que ele saiu, botou um zagueiro e tomou um empate, quase tomou a virada depois da saída do Verratti no jogo contra o Melgar? E, cara, assim, são muitas perguntas que a gente tem. Eu confesso que eu não vi a coletiva do Carille, não sei se isso foi abordado depois, repercussão e tal, mas são muitas dúvidas, assim, que eu queria sentar com o Carille, trocar 10 minutos de papo com ele, que eu tenho muitos questionamentos. Isso passou pelo Pedrinho? Isso foi aprovado pelo Pedrinho? Porque isso não pode ser, de forma alguma, uma decisão 100% tomada pelo treinador. Então, assim, o Pedrinho ouviu essa decisão e concordou. Cara, o Vasco vai brigar contra o rebaixamento, é a briga do Vasco. E com o Carille, essa briga se intensifica. Assim, você já tem um elenco que é extremamente limitado. O melhor momento desse time do Vasco foi ano passado com o Rafael Paiva, que era um cara que já estava na casa, onde o Vasco emendou sequências de vitórias ali e tal. E por isso não brigou contra o rebaixamento, porque a pontuação do time, tanto antes desse momento quanto depois, era de brigar contra o rebaixamento. Não, era E de assim, rebaixado depois, né? E outra, já é um time limitado. Aí você traz o Carille e eu acho que aumenta ainda mais essa chance de brigar contra o rebaixamento. Quem assistiu a Série B do Santos ano passado sabe como foi ruim o trabalho do Carille no Santos. Foi campeão, subiu. O Santos tinha uma folha salarial maior do que alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, era obrigação do Santos subir. E subiu fazendo o básico, tá? E subiu assim, não foi com o pé nas costas como parece, não. Mas enfim. E outra questão, o Carille é um treinador retranqueiro. Gente, não é retranqueiro. Um treinador retranqueiro não toma 6 gols em 2 jogos, como o Carille tomou, pô.
acho que seria bom se ele fosse retranqueiro. Se fosse o Carille que todo mundo tava esperando de retranca, a torcida do Vasco tava feliz. Porque nem isso é o que tá acontecendo. Então, assim, são muitas dúvidas, muitas questões que a gente tem para falar sobre esse time do Vasco. A partir do João Vitor. Cara, o lance do segundo gol, sinceramente, cara, na boa. Primeiro, o Jair no meio-campo é um passe que até agora eu não entendi o que ele tentou fazer. O Ranieri está parado, acho que é o Ranieri que está parado na frente dele. Eu acho que o Jair achou que era FIFA, eu não sei, ele tentou passar a bola por dentro do Ranieri. Ele perde a bola. Como eu falei, eu não assisti o jogo, eu tava assistindo o compacto, eu voltei, assim, o lance algumas vezes para saber o que tava acontecendo. Porque, cara, o Jair erra um passe no meio campo, o Ranieri pega a bola, entrega pro Yuri Alberto, é um 2 contra 2, tá os dois atacantes do Corinthians contra os dois zagueiros do Vasco, assim, uma situação totalmente... Parecia que o Vasco estava sendo eliminado, partindo para cima num desespero, tomando contra-ataque no primeiro tempo de 2 contra 2, pô. E outra, gente, é uma situação básica, Ali, assim, é muito mais difícil pro ataque, sabe? São 2 contra 2, você não tá em vantagem numérica. Ali é qualidade individual. Só que nem precisou, né? O Corinthians usar a vantagem individual, qualidade individual, porque o João Vitor simplesmente desmancha no chão e deixa tudo mais fácil. O passe do Yuri Alberto é um passe simples. O Yuri Alberto só transfere a responsabilidade pro Memphis. Ali o Memphis ia dominar, bater, driblar, dar uma caneta, devolver no Yuri. Assim, vocês aí do chat, talvez, né, que gostam dessa Kings League aí, é exatamente isso, essa situação de 2 contra 2. Você vê, na Kings League, os caras têm dificuldade para fazer gol nesses 2 contra 2. O Corinthians não teve contra a dupla de zaga do Vasco, pô, porque o João Vitor desmorona no chão da maneira bizarra. Enfim, são vários. O lance do primeiro gol também, assim, não dá para entender o buraco que tá. Quando o Memphis ajeita de peito por um 2 contra 1, depois do lançamento do Carrillo. Assim, nada faz com a defesa teoricamente postada do Vasco, que deveria estar postada. Então, assim, cara, é realmente muito preocupante, não só... Só para destacar o que o Igor falou, que para mim é o mais bizarro, tá? O passe, o Depay, o Memphis, né? Ele ajeita de peito no meio de 2 zagueiros, pô. Pô, não dá. Cara, é bizarro e tudo muito preocupante. A escolha do time reserva é preocupante. Quem é o time reserva do Vasco é preocupante, esse elenco. O presidente fala que esse elenco é top 8 do Brasil, é preocupante. E o desempenho dos caras, assim, como sistema, não tô falando nem individual, tá? Tô falando como sistema defensivo mesmo, é muito preocupante. Se a principal arma do Carille é a defesa, e a defesa é essa, sinceramente, eu não sei aonde isso vai parar, não. É só porque, assim, se o planejamento for esse, na minha visão, tá? E eu acho que deveria ser a visão do torcedor do Vasco também. Parece que o Carille olhou pro jogo e falou assim: a gente com o time titular vamos perder para o Corinthians. Então, já que é para perder, pelo menos vamos poupar os caras. Cara, isso não entra na minha cabeça. Então, se for assim, já que tá perdendo pro Flamengo toda vez também, vamos entrar com o time reserva. Já que nem com o titular a gente tá ganhando, é melhor botar o reserva e a gente se prepara para enfrentar o Lanús. Cara, isso para mim é muito revoltante, assim, muito revoltante. Mais do que o 3-0, mais do que o que o Léo Jardim fez, mais do que o João Vitor, assim, a postura do Vasco mesmo, de você priorizar. Eu sempre falo que quem tem que priorizar o Sul-Americano é o Vitória, com todo respeito, mas é o Ceará que você vai jogando, é o Cuiabá, são esses times. Agora o Vasco, uma segunda rodada de fase de grupo sul-americana, para mim não faz sentido nenhum. E só para completar rapidinho o que o Igor falou do Lanús, que é uma loucura também. Imagina se o Vasco não ganha o Porto Cabede em casa, terça-feira. Vai ter que ganhar do Lanús. Aí vamos dizer que não ganhe um dos 2 jogos no Brasileiro. Vai ter que ganhar do Flamengo. Meu irmão, acabou, pô. Vai fazer o quê? Não, o Vasco se colocou numa situação terrível. Só para confirmar as datas. Vasco Lanús, dia 22/4, às 9h30. E anteriormente Vasco e Flamengo, 19/4, 6h30. Esses são é meio que um cartão de crédito, né? Você vai sempre jogando para frente, assim. Eu posso perder pro Corinthians agora, então joga a derrota para frente. Eu posso perder pro Flamengo, joga para frente. E aí, uma hora não vai dar mais para perder, não. Aí eu quero ver. E com relação desculpa, com relação à coletiva do Carille, ele falou sobre ter colocado o Verratti, enfim, ter colocado alguns titulares no segundo tempo. E o que ele falou foi que o jogo não tinha acabado. Ainda tinha jogo e tudo era possível. Cara, é inacreditável, cara.
Chega a ser engraçado, mano. É engraçado pra gente, mas imagina pro Vascaíno quão triste é ter que lidar com esse tipo de coisa. Tipo, expôs os seus titulares após estar, não sei se estava 2 ou 3-0, expôs os titulares a uma lesão ou alguma coisa num jogo perdido. Não tinha mais como. Assim, é uma fala até pouco inteligente do Carille. Não tinha mais como recuperar aquele jogo. Já era difícil ganhar com o time titular. Saindo atrás com 2, 3-0 e colocar os titulares é uma fala assim, extremamente pouco inteligente e não ia acontecer. Muito difícil acontecer. É futebol, a gente sabe, mas é muito difícil acontecer. Agora, para encerrar o Vasco, Matheus. Bom, é um pouco mais no mesmo, assim, né, que eu vou falar, porque não tem muito pra onde correr, cara. A escalação é bizarra, assim. Na hora que eu olhei, falei, cara, não é possível, tem algo de errado aqui. Não é possível que ele poupou realmente pra Sul-Americana. Na hora eu pensei, cara, a única alternativa, sem ser isso que eu poderia pensar, é um desgaste extremo, assim, do time, mas a gente tá no início de temporada, segunda rodada do Brasileiro, então qual a chance disso acontecer? E, cara, eu acho que esse time do Vasco, no 11, assim, o titular, eu não vejo ele tão abaixo quanto todo mundo pensa, não, tá? Eu acho que é um time que dá pra competir, não por título, mas compete ali minimamente com times do meio de tabela, da pré-Libertadores e tal. Eu consigo enxergar esse Vasco, o 11 principal, competindo. Mas, cara, esse time que entrou em campo é assim, você assumir a derrota, literalmente você dá a vitória pro adversário, e ficou muito escancarado, assim, cara. E o Vasco se colocava numa posição de tomar contra-ataque, assim, com 20 minutos de jogo, 15, fora de casa, com seu time reserva, e todo mundo fala, o Carille é retranqueiro e tal, e realmente eu acho ele retranqueiro. Porém, eu não acho ele eficiente na retranca que ele faz. Por exemplo, contra o Melgar, semana passada, o Vasco se propõe a defender a partir do 3-1. A partir do 3-1 não, né? O jogo inteiro, basicamente, o Vasco se defende, vai achando bolas e vai achando gols. Conta muito com a genialidade do Coutinho, qualidade do Coutinho, mas a partida inteira do Vasco é ruim. E quando o Vasco se propõe a defender totalmente, assim, que as linhas ficam todas esmagadas lá atrás, o Vasco não consegue fazer isso bem. O Vasco não, como o Igor falou, o Vasco não fica sem tomar gols ou tomando poucos gols. Então, nunca vai entrar na minha cabeça que vai ser melhor ele jogar com o time retrancado do que ele marcar alto, tentar outras formas de jogo, porque, cara, claramente assim não tá dando certo. É claro que ele tem uma limitação ali de material humano, mas com o que tem era pra estar fazendo mais, entendeu? E, cara, eu não sou fã do Carille, falei aqui desde o início, eu acho que não chega até o meio do ano, e é um trabalho que já tem prazo de validade pra mim, desde que chegou ao clube. É abaixo e era pra mim já bem esperado que fosse abaixo mesmo, mas eu acho que um Vasco com um treinador melhor assim consegue competir um pouco mais. Não com esse time que entrou em campo no final de semana, porque é inacreditável, mas com o time principal acho que consegue competir mais um pouco, desde que tenha um comandante um pouco mais competente, que eu não enxergo o Carille com essa competência para o cargo no momento.